Vamos embora com informação aqui no Raiz Tricolor e a gente fala sobre centroavante. Claro, ainda falamos sobre centroavante. Sempre falamos sobre centroavante. Em todo momento falamos sobre centroavante. A gente está ficando maluco já com isso. Tá? Depois da não negociação com o Hulk, não negociação com o Luanga, o Fluminense volta à mesa de trabalho para avaliar nomes. Uma cacetada de nomes começam a ser oferecidos, outros aparecem, outros reaparecem. O fato é que a quinta-feira foi de... Se fosse antigamente, né, não fosse o celular hoje em dia, os celulares de... Né, antigamente, para quem lembra do pós-pago, a conta de telefone do Fluminense viria muito alta nessa quinta-feira com a quantidade de ligações que foram feitas pensando em centroavante. O Fluminense reavalia os caminhos e tem negociação rolando. Isso que a gente dá para dizer. Agora, sobre zagueiro, você não esperava que eu falasse sobre zagueiro. Quer dizer, você esperava porque você viu a thumb e o título. Mas talvez você não esperasse que eu falasse aqui neste vídeo sobre zagueiro chegando. E não seria o Nino. Bom, deixa eu destrinchar essa informação toda e com uma saída também logo depois da vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora que tem bastante notícia, tá? Já falei sobre centroavante. Agora eu falo aqui sobre a saída do Gabriel Fuentes, uma informação publicada pelo Saulo Alves, que é um repórter, aliás, um canal do Saulo Alves, né, que é lá faz a cobertura do Fortaleza, de que o Gabriel Fuentes está indo por empréstimo do Fluminense para a equipe da capital do Ceará, para não incomodar os meus amigos torcedores do Fortaleza. O Fuentes está indo por empréstimo para lá até o final do ano. Eu até tinha apurado algumas informações sobre a possível saída do Fuentes, que eu acabei que nessa confusão de centroavante, Buanga pra cá, Buanga pra lá, Buanga pra cá, Buanga pra lá, eu acabei não falando aqui no Raiz Tricolor, tá? Algumas informações importantes. O Fuentes esteve acertado para ir pro América do México, só que na intermediação, o América tinha feito uma proposta de empréstimo até o meio do ano para ele só, de 6 meses. 5 meses, né, efetivamente, até a Copa do Mundo. E aí o Fuentes não se interessou, fazer toda essa mudança, todo esse progresso para ficar apenas 6 meses de empréstimo não valeria muito a pena. Então isso travou, diferente do empréstimo do Lima, que era até dezembro. O Fluminense, após voltar, né, a ouvir propostas sobre a situação do Fuentes e da volta, eu cheguei a apurar de que 2 times tinham entrado em contato já de novo sobre o Fuentes. Um era um clube interessado da Série A do Campeonato Brasileiro, que tinha buscado informações, etc. E o outro já tinha feito proposta, só que era da Série B. E o Fuentes tinha ali uma restrição inicialmente sobre jogar a Série B e ficar na Série A, questão de mercado, né? Porém, ele aceitou a proposta do Fortaleza, o Fluminense também aceitou. A informação que eu tenho é que o salário do Gabriel Fuentes vai ser inteiramente pago pela equipe do Fortaleza, que está se livrando do Diogo Barbosa por lá. E aí, financeiramente, o Diogo alivia muito mais do que o Fuentes preenche. O contrato do Fuentes com o Fluminense vai até agosto de 2028, então empréstimo nesse ano eu espero muito que valorize o jogador por lá. Toda sorte ao Fuentes, nunca faltou vontade, não faltou encaixe por aqui, né? O problema é esse. Vamos lá, sobre a situação de Adrielson, a situação especificamente da zaga. A Aline Nastari quase falei do BTB Esporte, da TNT Esporte, é outra sigla, né? Deu informação de que o Fluminense tem interesse e fez um contato pelo zagueiro Adrielson, ex-Botafogo, de que é uma negociação considerada difícil e que o jogador já recebeu uma proposta de 8 milhões de euros da Rússia e essa proposta não foi suficiente para tirá-lo de lá. Que eu apurei, fui buscar, tentar entender o que o Fluminense queria com essa proposta. Inicialmente, qual foi a informação que eu consegui apurar? De que o Fluminense entrou em contato porque inicialmente tinha a informação de que o Adrielson seria uma boa oportunidade de mercado. Ou seja, seria interessante, o cara às vezes está querendo voltar, o clube está querendo vender, como era a situação do Guilherme Arana, né? O Fluminense tinha a informação de que o Atlético queria negociar o jogador já estava ali num fim de ciclo, Renan Lodge chegando e tal. Essa já era uma indicação para o Fluminense ir e conseguir contratar por um preço às vezes até um pouco abaixo do mercado. O Adrielson está no Al-Wasl, time dos Emirados Árabes, inclusive com o time que o Odair foi treinar lá nos Emirados Árabes, depois o Michel Araújo também jogou emprestado pelo Fluminense por lá. O Fluminense tentou contato para poder saber quanto que seria, né? Por quanto que você pagaria no Adrielson? O Adrielson, um
um zagueiro que, não é zagueiro velho, pelo contrário, é um zagueiro só de 27 anos, um zagueiro que já teve 2 passagens aqui no Brasil boas. Acho que até a primeira foi muito melhor, né? A passagem dele no Botafogo, depois que ele volta, é uma passagem muito boa dele, mas que resulta naquele 22, 23 no Botafogo, né? Aquele 23 do Botafogo, e depois ele volta para jogar pouco mais de 10 partidas na reta final já de 2024, então é campeão da Libertadores e do Brasileiro, mas não está efetivamente ali diretamente naquele time que construiu 2024 do Botafogo. Mas foi revelado pelo Sport, era tido como uma das grandes revelações do Sport e acabou, por questões de rebaixamento, etc., não sonando tudo. Foi de seleção brasileira de base, disputou em 2019 o torneio de Toulon, que a gente acompanhou até aqui no Raiz Tricolor por causa do Pedro na época, né? Então, assim, a situação dele lá no Al-Ahly, o que eu apurei de informação? O Fluminense tinha essa informação de que era um zagueiro, né? O Fluminense já tem ele como bem avaliado, já tentou em outros momentos também a contratação. Foi fazer a proposta e ouviu que era de 10 milhões de euros a pedida e que o salário também era muito alto. Então, cara, nesse caso, o Fluminense, né, eu até falei com uma pessoa que falou bem assim, falou, cara, vou buscar aqui informação sobre a situação do Adrielson aqui, deixa eu entender aqui o que tem e tal, quando saiu a informação da Aline, né, eu perguntei, a pessoa falou, cara, tá na mira do Fluminense, esteve na mira, assim, mas questão financeira. Fui falar com outra pessoa para tentar confirmar e outra pessoa falou, então, cara, foi uma sondagem, o Fluminense ligou, tentou a contratação, ouviu que o valor era alto e desligou o telefone e não vai voltar nesses valores. Claro, eu tô aqui negando que o Fluminense vai tentar o Adrielson. Não, até porque se os valores mudarem, o Fluminense avalia positivamente o jogador. Então, com valores mais brandos, né, mais baixos, poderia haver negociação, mas por esses valores, com certeza o Fluminense não vai para cima do Adrielson, né? Teria que ser, sei lá, metade, 4 milhões de euros, talvez na minha avaliação aqui, para fazer algum sentido o movimento nesse momento. Metade do jogador pertence ao Al-Ahly, metade do jogador ainda pertence ao Lyon, né? Naquelas maracutaias lá de um Textor e tal, ele chegou a jogar no Lyon um tempo. Aí, a segunda pergunta que vem na cabeça do Tricolor. A primeira é, Adrielson vem? O que é a informação sobre Adrielson? Trouxe a informação. Agora sobre Nino, por quê? Se o Fluminense gasta 10 milhões de euros, o que a torcida ouve é, o Fluminense vai comprar o Adrielson por 10 milhões de euros. E aí a primeira coisa que você pensa depois é, cogitando que o Fluminense não está no mercado de... não furaram laranjeiras e acharam petróleo. E o Fluminense não está também no mercado do narcotráfico, tráfico internacional de drogas, está ganhando muito dinheiro. O Fluminense não tem dinheiro para contratar o Adrielson por 10 e depois ainda brigar pelo Nino no meio do ano. O que o Fluminense vai fazer? Abandonou o projeto do Nino? E a informação bate, justamente, elas na verdade se acrescentam. O Fluminense segue, o Nino é tratado como um sonho no Fluminense, não há garantia de que o Nino vem no meio do ano, tá? Esse é um ponto importante, mas o Fluminense tem uma reserva justamente para contratar esse zagueiro principal e essa contratação virá no meio do ano porque a preferência é pelo Nino. O Adrielson agora, por esse valor, inviabilizaria o Nino. Por um valor mais baixo, que era a informação que o Fluminense tinha quando tentou efetuar o contato para a contratação, não inviabilizaria, seria considerado uma oportunidade de mercado. Como falei, a situação do Guilherme Arana. Não era prioridade do Fluminense contratar um lateral esquerdo, mas a segunda contratação da temporada, da janela, foi um lateral esquerdo, por causa da oportunidade. Se a oportunidade do Adriel se concretizasse, ainda assim o Fluminense voltaria a carga pelo Nino no meio do ano. Não mudaria em nada essa questão. O Adrielson seria um complemento. O Fluminense monitora zagueiros assim no mercado. Por quê? Porque hoje, com 6 zagueiros, o Fluminense tem que pela minha informação seria o Davi Schwindt, que pode acabar saindo, tá? Mas assim, não descobri ainda de quem é proposta, de em que pé que tá. O Lessa chegou a dar uma informação sobre saída de zagueiro também. Um monte de gente cogitou a questão de Igor Rabelo. Pelo que eu apurei, não tem nada de Igor Rabelo saindo do Fluminense hoje, tá? Então assim, eu não gosto de dar notícia do tipo assim, tem um zagueiro saindo. Porque fica nessa situação, mas assim... o Davi Schwindt chegou a receber alguma coisa, mas eu não consegui confirmar ainda por que não foi pra frente, que eu tenho essa informação também há quase uma semana. Então existe a possibilidade dessa saída de zagueiro, e aí o Adrielson, obviamente, é outro nível, mas o Fluminense iria ao mercado e aproveitaria essa situação. Então, a princípio, nada passou de uma sondagem. Para ele vir, teria que reduzir muito, e a pedida salarial também. Foi uma pedida bem considerável, tá? Então é esse o cenário sobre Adrielson, e sobre o Nino não muda nada no projeto da situação da contratação do Nino. Beleza? Então é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar aquele like maroto. Tamo junto, até a próxima. Valeu!